Anarcocapitalismo é utopia? Bom, a resposta curta é não, e a resposta longa é esse vídeo. A resposta longa é para explicar o não, porque isso na verdade depende de o que você acha que é anarcocapitalismo e o que você acha que é utopia. O que eu quero explicar ao longo desse vídeo é que basicamente não importa que definição que você dê, ainda assim não, mas a gente precisa explorar isso um pouco, porque né, não adianta só dar não como uma resposta e fechar o vídeo e achar que, bom, enfim. O ponto é, a gente precisa entender definições aqui, ok? Porque sempre que a gente tá falando de coisas complexas, assim, que a galera fala, anarcocapitalismo é utopia, ou tipo, o Estado é bom pra todos, as coisas bizarras, assim, ou tipo, a sociedade precisa do Estado. Você sempre precisa parar quando a gente usa esses conceitos para perguntar pro cara, peraí. O que você acha que é sociedade? Só pra gente entender, ok? Porque palavras são usadas pra você resumir conceitos e ter uma conversa. Se a gente tá usando dois conceitos diferentes e a mesma palavra, não tem como essa conversa ir pra qualquer lugar útil. Não vai dar nada. Ou vocês vão ficar 3 horas se degladiando pra falar, não, pera. Mas você não tá entendendo o que é isso. O cara vai falar, vocês vão debater um termo semântico. Então vamos logo pra definição de palavras. Anarcocapitalismo é uma definição pacífica, ok? Tem uma definição só, mas tem um monte de gente que acha que é outras coisas que tá errado. E o que é anarcocapitalismo? É uma teoria jurídica, é uma teoria de direito em cima de uma teoria de ética. A teoria de ética é o libertarianismo, que é uma teoria de ética que demonstra que você não pode agredir outra pessoa, não tem nem como você sequer argumentar em defesa da agressão de outra pessoa sem se contradizer, esse é o grande ponto do Hans Hermann Hoppe. Isso é uma teoria de ética, e quando você aplica isso à lei, você chega a anarcocapitalismo. Você chega pra dizer, ok, não pode existir nenhuma forma de contrato que inclua agressão. Não pode existir nenhuma forma de contrato que aliene coisas inalienáveis, como, por exemplo, a sua vontade, certo? Então você não pode fazer um contrato de escravidão. É uma teoria jurídica da aplicação de uma teoria ética, e o que ela diz é, basicamente, não pode existir nenhuma estrutura, nenhuma organização, nenhum tipo de contrato com agressão. É isso? Então ela não tá nem sequer propondo uma sociedade, ok? Isso é importante para depois a definição de utopia, mas não existe nem sequer uma definição de sociedade, uma proposta de como ela tem que ser. Existe uma exclusão de certas propostas. Então é como você falar assim, ó, tá aqui uma caixinha com 100 coisas, dessas 100 coisas, essas 8 aqui não pode. Ah, e as outras 92? Mas faz o que você quiser. Então você pode ter várias sociedades anarcocapitalistas diferentes, com níveis de desenvolvimento econômico diferentes, com crenças, com certos comportamentos culturais completamente diferentes, e todas elas são perfeitamente válidas. Não é uma proposta de sociedade unificada, você pode ter várias iterações completamente diferentes de alguma coisa. Então, ok, aí chegamos. E isso é baseado em uma ética, isso é uma estrutura de lei, isso é uma ética. As pessoas imaginam que só porque não tem Estado não vai ter lei. O que tá errado, de novo, é um erro de definição de o que é lei, que eu já abordei no vídeo passado, que era sobre leis, regras e legislação. E também cai numa definição errada de Estado, porque Estado é uma contradição da lei. Você não pode ter lei e Estado ao mesmo tempo, porque lei, naturalmente, a única definição de lei, se você for para a ética libertária, exclui a possibilidade de Estado. Então você tem um ou outro, mas, enfim. Mas tem gente que acha que não, anarcocapitalismo é uma sociedade sem lei. Não, tá errado, isso não é uma definição válida. Anarcocapitalismo é uma sociedade onde até o ser humano pode ser comercializado. Não, tá errado. Anarcocapitalismo é uma sociedade onde não tem nenhuma regra. Não, tá errado. Então você vai ter um monte de definições assim que a galera começa a falar, isso acontece bastante. A galera começa a falar assim de anarcocapitalismo, você olha e fala, você não entende o que você tá falando. E parece arrogante eu falar isso. Só que é verdade. Você vê que muitos dos críticos de anarcocapitalismo, eu diria assim, 90% para mais, não sabem o que é anarcocapitalismo. Isso acontece muito. Então, enfim. Isso pacificado, o que é utopia? Qual é a definição de utopia? Bom, a definição correta, aí você tem que passar por uma aulinha, é que isso parte dentro de uma perspectiva de historicismo. Quer dizer, a história tem um movimento, ela tem uma direção, ela tem uma força maior, ela é externa aos indivíduos, certo? Isso é uma perspectiva, isso é em oposto à ideia de que a história é a ação dos indivíduos. Então, um monte de pessoas agiram e o resultado coletivo da ação deles é a história. Isso é uma perspectiva, que é uma perspectiva individualista da história. Isso é outra perspectiva, que é uma perspectiva coletivista, que a história tem um movimento, ela tem um impulso e ela leva os indivíduos, e ela é levada pra frente por, às vezes, alguns indivíduos, certo? É aí que fascismo e comunismo discordam. Comunistas acreditam que o que move a história pra frente é o proletariado, são as condições de trabalho que vão, ok, e fascistas, nazistas, etc., acham que são grandes indivíduos, grandes pessoas fortes, grandes ícones que vão arrastar a população pelo cabelo se for necessário, mas enfim...
por exemplo, um Napoleão, ou um Hitler, ou enfim, pessoas que movem a história. Eles discordam disso, mas eles acreditam que existe um movimento histórico, e esse movimento histórico tem uma intenção e uma direção e um fim. E nesse fim, você tem uma sociedade perfeita, que é a sociedade ideal para todos os seres humanos, e aí acabou, você tem o fim da história. Nenhum outro movimento acontecerá, e esta sociedade final é perfeita, e ali a história acaba. Essa é a definição de utopia, ok? A rigor. E isso sequer bate com o anarcocapitalismo, porque anarcocapitalistas têm uma perspectiva individualista de história. Quer dizer, a história não tem um movimento, ela não é uma força, não é nada, ela é meramente o resultado da ação dos indivíduos. Nada mais. Então, anarcocapitalistas não acreditam no movimento histórico, então, portanto, não tem nem sentido eles acreditarem em utopia. Então, não casa. Não faz nenhum sentido, não tem nenhuma lógica dentro dessa afirmação. E anarcocapitalistas não dizem que vai ter um fim da história. Nenhum anarcocapitalista realmente acha que um dia o mundo inteiro vai virar ANCAP e daí nunca mais vai ter um Estado. Não, inclusive muitos anarcocapitalistas não acreditam que nunca vai ter sequer anarcocapitalismo. Inclusive, você tem ANCAPs pessimistas pra caramba, isso acontece. Mas vários acreditam que a gente vai ter ANCAPs em vários lugares do mundo a qualquer momento, e você vai ter tipo um troca-troca, gira-gira, uma dança das cadeiras de Estado e anarcocapitalismo. Alguns acham que uma hora vai ter uma região, mas eventualmente cai, enfim. Ou que isso pode eventualmente se tornar global, mas eventualmente o Estado vai voltar porque vagabundo é parasita e às vezes os negócios vão acontecer de novo. Você tem uma mistura de todas essas teorias diferentes, e a questão é que, assim, conforme a humanidade vai, o tempo de existência da humanidade tende ao infinito, por pura probabilidade, todos esses arranjos sociais vão acontecer. Então, que é a teoria que eu defendo, né? Eu falo, bom, se o ser humano viver por, sei lá, alguns bons milhões de anos, não precisa nem ser assim 20, pode ser 2. A gente provavelmente vai ver ao longo da história da humanidade todos esses arranjos, mas não necessariamente eles vão ser estáveis, não necessariamente eles vão ser perenes, então também não faz sentido. Então, a rigor, dentro da definição de anarcocapitalismo e utopia, não. Só que aí tem um monte de gente que usa o que eu chamo de semântica freestyle, que é o seguinte, é você fala assim, palavras significam o que eu quero que elas signifiquem, então dane-se. E daí então eu vou ter que responder todas as outras possíveis e razoáveis definições de utopia. Então uma definição possível de utopia, você fala assim, a sociedade desenhada, quer dizer, esquece aquela coisa de movimento da história, historicismo, ignora isso. A sociedade desenhada. ANCAPs querem desenhar uma sociedade, dizer como é que ela vai ser, que ela vai ser perfeita, e isso nunca vai funcionar. Não, como eu disse no começo, não existe uma proposta de sociedade anarcocapitalista. Existe apenas uma proposta de lei, que leis são válidas. Ou seja, você tem um framework super simples, na verdade, você tem um set de regras muito contido, que não agride o coleguinha, basicamente, princípio de não agressão, e qualquer coisa que você construa em cima disso é válida. Então não existe realmente uma proposta de sociedade, no máximo existe uma proposta de uma regra que não é nem uma proposta, é uma constatação dos fatos da realidade. É só isso. É uma teoria ética. Só. Não tem nada além disso. Então, não existe nenhum plano de sociedade ANCAP para que você critique isso. Outra definição de utopia que pode até funcionar como uma definição de utopia é algo incompatível com a natureza do ser humano. Então, você está querendo criar alguma coisa que não funciona com o ser humano, que todos os incentivos da biologia, o jeito que o ser humano pensa, não vai funcionar nunca isso. Você vai precisar modificar o ser humano. Então, utopia é alguma coisa que exige a modificação do ser humano. O que pode até ser uma definição válida, mas ainda assim não é para ANCAP. E isso, inclusive, é uma das respostas mais épicas do Lacombe, que é, mano, isso tá completamente errado. Claro, eu não vou falar tão eruditamente quanto ele falava, é claro, mas é uma das respostas aí que isso tá completamente errado, porque anarcocapitalismo é o único sistema compatível com o ser humano. Essa é a constatação, inclusive essa é a derivação de uma lei natural. Uma lei natural é o que? É a análise das leis do que é um ser humano, quais são as propriedades, o que ele é, e que as leis são compatíveis e incompatíveis com o ser humano. E a conclusão lógica é que o Estado é incompatível com o ser humano. Então o único arranjo, e isso a Ayn Rand concorda por vias diferentes, ela fala isso no The Capitalism, the Unknown Ideal, ela fala, olha, capitalismo, e por capitalismo ela quer dizer anarcocapitalismo, embora ela tenha se contradito e achado que você precisa de um Estado privado, não faz o menor sentido. A conclusão lógica do objetivismo é anarcocapitalismo, ela nunca chegou nisso, mas enfim.
Ela fala que o capitalismo é a única forma de sociedade moralmente compatível com o ser humano. Então, porque o que acontece? O ser humano é o quê? Ele trabalha, ele adquire propriedades, ele troca. É isso que ele faz, é isso que ele precisa fazer para se manter vivo e para buscar a sua felicidade. Qual é a única sociedade, qual é o único set de regras onde todos os seres humanos podem fazer isso? Bom, a sociedade onde não é permitida agressão, ou seja, anarcocapitalismo. Então, na verdade, é a inversão da resposta, né? Anarcocapitalismo é a única ideia de sociedade que não é utópica, que não exige uma mudança do ser humano. Todas as outras presumem uma forma de regra que é: eu posso agredir você, mas você não pode me agredir, certo? Que é o Estado, um cobrador de impostos, por exemplo, ele pode agredir você, mas não o contrário. O que é incompatível com a natureza humana, ou elas exigem que você se modifique para você ser altruísta, pra você pensar nos outros antes de você, o que não acontece nunca, ou exige que você se torne outro, enfim, não é compatível, não bate com as regras. Ou existe comunismo, certo? O cara vai ter que pensar num coletivo, né? O cara vai ter que transcender para uma consciência coletiva que não existe. Então isso é utopia, isso não se aplica ao anarcocapitalismo. Aí a gente entra nas definições assim, freestyle de utopia mesmo. Enfim, alguém decidiu que é isso, meteu na cabeça dele, vou fazer o quê? Mas tem que responder. Utopia é algo que eu acho que nunca vai acontecer. Porque tem que ser assim, algo que eu acho, porque uma das possibilidades que você pode falar é: utopia é algo que nunca vai acontecer. Tá, você vai ter que demonstrar. Você vai ter que me dar uma demonstração de por que é impossível, por que o set de soluções possíveis para isso é 0. Você vai ter que me fazer uma coisa desse gênero, o que não tem como fazer, certo? Porque para você fazer isso, você tem que falar: ó, seguinte, pera, eu vou calcular a ação humana. Isso não tem como fazer, então não tem como você possivelmente fornecer uma demonstração de que é impossível que seres humanos façam um certo arranjo X anarcocapitalista. Não tem como fazer isso. Então reverte para a definição de algo que eu acho que nunca vai acontecer. E aí a tua opinião. Sabe? Eu acho que nunca vai acontecer. Baseado no quê? Baseado porque eu acho. Muito que bom, cara, mas dane-se. Essa é a resposta. Não tem nada realmente aí. Outra definição de utopia. Nunca... Não é bem definição, mas é meio como observação. Um argumento assim para tentar salvar esse argumento. Eu acho que nunca vai acontecer. Nunca aconteceu. Se fosse um arranjo possível, Vale do Tambor, ele já teria acontecido, porém ele nunca aconteceu, logo ele não vai acontecer. Quer dizer, já é um argumento besta pra caramba. A maior parte das pessoas já desistiu desse argumento, mas ele é honestamente feito às vezes, e muitas vezes ele é feito implicitamente, nem sequer a pessoa percebe que ele tá fazendo esse argumento. E aí você cai na falácia do gol que se mexe, porque assim, nunca aconteceu. Bom, tecnicamente existem partes da Somália hoje onde você não tem um estado, tudo é operado por regras privadas, embora não necessariamente todas excluam agressão. Você tem o caso da Islândia medieval, que não existia um poder executivo e existia um poder legislativo, mas ele não era coercitivo, era meramente um arranjo cultural das pessoas em que você tinha um legislativo e você podia inclusive comprar o seu assento e se tornar um legislador. Isso é perfeitamente possível, estava à venda e à compra, porque o assento, na verdade, era ser dono de um templo, então se você comprava o templo, você conseguia participar, mas isso era mantido inteiramente pelo costume das pessoas, não existia nenhuma obrigação. Então você pode dizer que é ANCAP, você tem Irlanda medieval, e você pode, isso é um argumento bem esticado, mas você pode argumentar inclusive com a Igreja Católica no meio. Porque, de certa forma, é um argumento muito esticado assim, mas você pode dizer, olha... Ninguém é realmente assim obrigado... Bom, existiam épocas que sim. Mas ninguém assim, é realmente obrigado a seguir as regras da Igreja Católica e se associar dentro da questão não sei o quê, mas muita gente faz isso. É um argumento esticado. Eu não tô honestamente defendendo isso, mas muita gente defende e eu nem tenho habilidade suficiente para defender esse argumento. Mas o fato é, ele mais ou menos existe. Então você pode dizer assim, certas formas mais ou menos já existiram. Aí o cara vai fazer o quê? Ele vai mexer o gol. Vai falar, mas Somália não é exemplo. Não, mas você acabou de falar que nunca existiu. Eu tô apontando uma coisa aqui que mais ou menos é. O Islândia medieval. Mas você pode até dizer que sim. A Islândia é a época das sagas, por uns 300 anos, mais do que a história inteira dos Estados Unidos. Foi ANCAP. Você fala, não, Islândia não conta, porque a Islândia não era desenvolvida. Pronto, o cara acabou de mexer o gol. Falou, não, eu duvido que você chute naquele gol. Chutei. Não, mas agora eu vou mexer o gol 20 metros pra trás. Chuta lá agora. Tá bom. É a falácia do gol que se mexe. Tudo bem, mas ainda assim a gente pode argumentar que a Islândia medieval era uma sociedade desenvolvida, quer dizer, 13 livros que foram produzidos nesse período medieval sem nenhum estado ainda são publicados hoje, o que é um massivo sucesso cultural, no mínimo, mas enfim, você pode tentar fazer esse argumento, mas antes de falar, mas nenhuma sociedade desenvolvida e rica foi ANCAP. Bom,
Para padrões da época, você pode fazer o argumento que, na verdade, sim, eles eram melhores, mas como a gente não tem um experimento hoje, não tem como afirmar isso. Mas ainda assim, você acabou de mexer o gol, então é uma afirmação meio... Quer dizer, já é um argumento fugido, o cara já tá fugindo pra um negócio que já não faz muito sentido, quer dizer assim, nunca existiu, portanto nunca vai ter. Não faz o menor sentido. E daí o cara tem que fugir de novo, quer dizer, aí você já fala, mano, tchau, vai embora. O que cria um novo formato de argumento, que é você dizer assim, utopia é, eu acho que nunca vai existir, mas mesmo que exista, não vai ser realmente assim muito desenvolvido e rico. O que, como a gente acabou de falar, isso não tem o menor motivo, você não consegue nem sequer demonstrar isso que nunca vai existir. E, se você for ver teoria de escola austríaca, na verdade a previsão é que sim, seria desenvolvido, inclusive provavelmente seria o lugar mais desenvolvido do mundo. Então, ou você adota a praxeologia, você teria que concordar, ou você vai ter que usar a empiria, você vai ter que ir para empirismo, que não é uma boa metodologia para análise econômica, mas ainda assim. Você vai ter que usar isso e falar, bom, nunca vai acontecer, baseado em 0 dados que eu tenho. Boa sorte. E finalmente tem algumas pessoas que usam a definição de utopia como não vai ter problema nenhum. Não, é um lugar assim que não vai ter problema. Esquece todos os outros, mas anarcocapitalistas acham que eles estão propondo uma sociedade que não vai ter problemas e isso tá errado. Só tem um problema. Nenhum ANCAP, eu não conheço um ANCAP sequer que defende que a sociedade anarcocapitalista não teria problemas. Ela certamente ainda teria problemas, porque sempre vai ter um chato na internet reclamando de alguma coisa. Sempre vai ter, cara. Não tem. Porque essa é a coisa. As demandas dos seres humanos são infinitas. A gente sempre vai achar alguma coisa pra clicar. Não tem jeito. Então, assim, ninguém acha que assim, não, porque se a gente abolir o Estado vai acabar com a pedofilia. Nunca vi esse argumento sendo definido. Sim, você ainda vai ter esse problema. Ninguém tá falando que isso. O anarcocapitalista só aponta que, olha, o Estado é incompatível com a sociedade humana. Então eu tenho que tirar. E os outros problemas? Tem que ver isso aí. Mas não cai dentro de teoria anarcocapitalista. Não, tem certas coisas que vão cair dentro de teorias éticas e morais, ok. Que vão inclusive cair dentro de teorias libertárias. Mas não cabe dentro de anarcocapitalismo. Você fala, você pode ainda ter problemas de pedofilia, ou homicídio, ou crime, ou fraude, ou pobreza dentro de uma sociedade sem Estado. Ninguém diz que não. Não é esse o argumento inteiramente. O argumento é Estado é incompatível com o ser humano. Só. E a gente pode fazer um argumento em cima, que é meio que um argumento consequencialista e utilitarista, que eu não gosto de voltar para isso, mas é útil para algumas pessoas, que quando você não tem um Estado, os mecanismos, os incentivos para você resolver os problemas são mais fortes, são mais amplos, são mais difusos, né, são mais descentralizados, e resolvem problemas de maneira melhor do que o Estado resolvendo de maneira centralizada. Mas ainda assim esse argumento não é necessário, é só questão de definições. ANCAPs não estão dizendo que o anarcocapitalismo é uma sociedade sem problemas. Ainda assim eu tenho certeza que vai ter gente que vai vir aqui nos comentários com novas definições de utopia, a maior parte delas certamente não vai funcionar sequer como uma definição boa, e eu suspeito que a outra parte vai se reduzir às outras definições que eu dei ao longo desse vídeo. Mas não, anarcocapitalismo não é utopia. Enfim, por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.